Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do episódio A Insônia do Seu Madruga, que é uma continuação aí e uma compilação do episódio dos refrescos do Chaves. Pois bem, tudo tem início, né? Aí quando o Kiko está no pátio da vila jogando a sua bola e sonhando em ganhar a tão desejada bola quadrada. Nesse momento, Dona Clotilde vem entrando na vila com sua cesta cheia de compra, e ele acaba acertando e ela derruba a cesta. E ele vira para ela e diz: 8 cestas. Então, ela mande que ele recolha todas essas coisas e depressa, e que não fique olhando para ela com a cara de idiota. E ele vira, então responde: eu vou recolher suas coisas, mas não vou mudar minha cara só porque a senhora quer. Nesse momento, ele coloca tudo dentro da cesta, inclusive tijolos, o triciclo. Então, ela se zanga, pega a sua cesta, tira as coisas que não era para ser e acaba indo embora. Nesse momento, aparece o Chaves vendendo refresco na rua. E a Chiquinha chega. E ele oferece o refresco e ela diz: não, muito obrigado. Meu pai diz que não é para tomar refrescos da rua. E ela diz: por quê? Porque meu tio morreu depois de tomar o refresco na rua. E ele diz: como? Ela disse: ele foi atropelado, um cachorro veio e lambeu a ferida e ele acabou morrendo. E ele diz para ela: então não ande lambendo feridas. Nesse momento, o professor Girafales chega e diz para ela que os refrescos que são vendidos na rua, os salgadinhos, os cachorro-quente, empados, pastéis, tudo são perigosos, pois tudo pode haver contaminação, e não se pode comer nada que se vende pelas ruas. E nesse momento a Chiquinha diz, inclusive os bilhetes de loteria, porque são vendidos na rua. E o Chaves diz que os sucos deles não estão na rua, e sim na calçada. E o professor Girafales pergunta se ele fez o suco com asepsia. Ele diz: não, eu fiz com tamarino. E ele pergunta se ele ferveu a água antes de fazer, e ele diz que não. E aí continua a discussão, né? E ele falando que se ele for ferver a água antes de tomar, vai acabar fervendo a retaguarda dele. E o professor acaba dizendo que está falando tudo para ele de forma clara, convincente, e ele vem com absurdos. E ele responde que ele não conhece nem a Clara, nem o Vicente, nem esse surdo aí. E aí se prossegue, né, a história. Pois bem, nesse momento, Dona Clotilde vem saindo novamente de sua casa e acaba por encontrar o seu Madruga, que vem saindo, né, com cara de insônia. Então, ela começa a perguntar para ele o que foi que aconteceu. E aí, voltando para o Chaves, o mesmo fica chateado, pois o professor Girafales, encontrou a Dona Florinda e, sem que ele percebesse, ele acabou jogando aí o buquê de flores dentro do refresco de Chaves. Quando o Kiko foi buscar, ele já estava esfarelando todas as flores. E o Kiko disse para ele: você não sabe que com essas flores não se bate nem com uma pétala de mulher? E ele disse: não é o contrário? Pois eu vou dizer para minha mãe que você estraçalhou todas as flores que o professor Girafales trouxe para ela. E o Kiko vai e esbarra na Dona Clotilde novamente e torna a derrubar sua cesta. E diz para ela: 9 cestas. E então ela continua a sua conversa com seu Madruga e diz que não está gostando da sua expressão, ela não está gostando da sua cara, e ele responde que ele também não está gostando da dela. E ela diz: eu não estou gostando da sua expressão. E ele diz que tudo é por causa da insônia. E ela diz que também sofreu muito de insônia na sua juventude. E ele pergunta: a senhora ainda se lembra? E ele diz: o que é que provoca essa falta de sono?
E ela diz: no meu caso foi por culpa da angústia, tudo por culpa de um homem que me prometeu um casamento, pois quem pode dormir com essa angústia? E ele diz: angústia, é isso aí, é angústia. Comigo também foi por culpa de um homem. E nesse momento ela olha com a cara assustada. E ele continua: é um homem que me prometeu emprego. E ela diz: a angústia me atacava porque eu não queria aceitar o tal casamento. E ele diz: no meu caso também foi igual. Eu também não queria aceitar esse emprego. E ela diz: ele pergunta: como foi que a senhora curou a insônia? E ela diz: foi um xaropinho que o médico me receitou, basta uma colher e se dorme a noite toda. E ele diz: como é que faço para conseguir esse xarope? Ela diz: bem, eu vou passar pela farmácia. E ela pergunta: senhor quer que eu compre? E ela disse: eu lhe agradeço muito. Ela disse: vai custar 20 contos. E ele: eu lhe agradeço mais ainda. E vai embora para fora da vila. Nesse momento aparece o Chaves olhando espantado no muro, no pé da escada. E o Kiko chega e diz: Chaves, o que é que você tem? E ele diz: eu acho que agora a bruxa do 71 enfeitiçou seu Madruga de vez, pois eles estavam aqui conversando e ele estava com cara de cachorro que caiu da mudança e estava com o olho arregalado, muito estranho. E o Kiko diz: de verdade, sim. E ele vem e os meninos tentam puxar a conversa e ele acaba beliscando o Kiko, que não sente nada, bate no Chaves, que também não sente nada, e quem acaba chorando é ele. Num outro momento, os meninos estão sentados na porta conversando do seu Madruga e a dona Clotilde chega com remédio. Nesse momento, os meninos dizem que é com isso que ela vai enfeitiçar o seu Madruga. Ela sai zangada e eles acabam, ela indo embora e eles acabam indo para fora. Lá, eles jogam o remédio dentro do suco do Chaves. Nesse momento, seu Madruga sai de dentro de casa e ela diz que deu o remédio para o Chaves. Resumindo tudo, ele acaba tomando o suco da barraca de Chaves, começa a ter sono e, nesse momento, o professor Girafales com a dona Florinda chegam e acabam aí por se abraçarem e levando o professor Girafales ao ciúme extremo. E aí, gostou do nosso episódio? Ainda não está inscrito? Então se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Tchau!